The Hungarian emergency law would enable Prime Minister Viktor Orbán to rule by decree. This has happened in other countries, but with a time limit. Critics say Hungary's legislation has no clear end date. Mr Orbán says the move is necessary to combat the crisis, but critics say it signals the end of democracy. We believe that if we stick to our values, we can confront this crisis better and provide the best response for our citizens. We don't believe that in emergency situations, democracy should be suspended. Oi pessoal, eu sou o Isaac. Eu sou o Ari e este é o T-Guys Cuddle2. Hoje vamos falar sobre direitos. Não é novidade que os direitos das pessoas LGBT não há uma coisa que estejam garantidas. Qualquer crise social ou económica os pode abanar. No início de outubro, na Hungria, ficou decidido que Orbán podia basicamente mandar naquela porra toda e decretar regras. Por isso, agora, no princípio de abril, quando estavam a falar das medidas do coronavírus e como é que a Hungria iria combater o mesmo, foi passado assim por baixo da mesa uma lei que diz que basicamente as pessoas trans não podem mudar os seus cartões de cidadão, não podem mudar os seus nomes e os seus marcadores de género. Portanto, é basicamente como se as pessoas trans deixassem de existir na Hungria, porque aquilo que não está na lei não existe para o país. Eu acho que é bué chocante, tipo, aproveitarem-se de uma coisa que não tem nada a ver e é tipo, vai aqui um papelinho que ninguém vai ver, estás a ver? E as coisas vão-se fazer. E isto aqui está a acontecer na Europa. Não podemos dizer que isto está a acontecer longe, que isto está a acontecer num país de terceiro mundo. Tipo, não. Isto está a acontecer na Europa. Isto faz-me pensar sobre uma coisa que eu estive a ver no outro dia da Judith Butler. Encontrei uns vídeos dela, eu acho que este salvo erro era de 2017, e ela estava a falar sobre o medo que as pessoas LGBTQI+, têm de perder os seus direitos. E que me pareceu que o que ela estava a dizer era que não tinha fundamento para este medo existir, porque é uma comunidade já muito grande e com muitas pessoas aliadas, portanto nunca mais vamos poder voltar a não ter direitos. Isto para mim é dúbio, no sentido em que realmente quando the shit hits the fan, quem é que aparece para lutar e quem é que são realmente as nossas pessoas aliadas? Será que somos assim tantas pessoas? Eu no outro dia estava a ver um pequeno comentário sobre o Richard Branson, um dos gajos, o gajo da Virgin, e uma das coisas pelas quais ele luta e das quais ele dá dinheiro é a luta pelos direitos LGBT. Ora, isto é uma amostra de uma pessoa com muito dinheiro que luta pelos direitos. Mas agora se chegarem ao pé de alguém que é uma pessoa que é um investidor e lhe disserem, se tu deres dinheiro para isto que é contra os direitos LGBT, se calhar ganhas mais. Há pessoas que são movidas pelo dinheiro. Nada te garante que essas pessoas que antes davam dinheiro a coisas LGBT deixem de dar. Que antes lutavam pelos direitos LGBT deixem de lutar. Porque as pessoas também vão naquilo que de momento é-lhes mais confortável. Sim, mas isso não é o que eu entendo por pessoas aliadas. Ou seja, acho que há pessoas que se juntam à causa por interesses que não a causa, como o dinheiro, e depois há realmente aquelas pessoas que tu sabes que te têm, que são o teu suporte, não é? E embora não sejam da comunidade, são pessoas aliadas. Não, claro que sim. Estava só a dar exemplos de pessoas conhecidas que dão a cara pela causa, mas que em situações de crises sociais muito provavelmente não o irão fazer. Sim, claramente. Tu tens marcas de roupa que agora apoiam a comunidade, não é? Imagina que a homossexualidade volta a ser criminalizada, estás a ver? Yeah. Essas marcas vão sair assim, como é óbvio. Tipo, ninguém vai querer ter a bandeirinha à porta, deixa de ser cool. Ok, então o que eu quero dizer com isto é que para mim realmente é uma sensação estranha, porque tanto acho que sim que devemos ter medo de perder os nossos direitos, como por outro lado às vezes acho que não. O que é certo é que ainda bem recentemente Donald Trump conseguiu banir as pessoas trans do exército. President Trump making military policy via Twitter. Today, suddenly announcing
The United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the US military. O que é que acontece? As pessoas trans podem ir para o exército se estiverem dispostas a serem tratadas pelo seu nome de nascença, se não tiverem uma vaginoplastia, mastectomia, faloplastia, entre outros, feita, e também se não tomarem hormonas. Portanto, pessoas trans, vocês podem ir para o exército, está bem? Só não sejam trans. Isto aqui aplica-se para todas as pessoas que querem entrar agora, não está em vigor para as pessoas que já estavam no exército antes de abril de 2019. De qualquer forma, estas pessoas não têm acompanhamento relacionado com a sua transição. Aqueles acompanhamentos de saúde que costuma haver no exército não pode estar relacionado com a transição. Isto, por exemplo, eu penso, se eu estivesse no exército, não é? E nos Estados Unidos e esta lei saísse, eu basava, man, desculpa lá, eu venho para aqui para ajudar, não é? E agora, com licença que não pode haver pessoas trans. Epá, vão para um sítio. Pá, e nem sei como é que é bem a cena de sair, porque imagina, há pessoas que estão no exército mesmo a construir carreira, não é? Que se calhar já contam com 10 anos de carreira e tipo, eu acho que não podem simplesmente sair, estás a ver? Há muita coisa em jogo, há um grande investimento, portanto mesmo que tu sejas trans e não te sintas seguro ou segura, não sei se a melhor opção será na mesma sair. Sim, claro, tu tens pessoas que vão para o exército, pá, porque não têm dinheiro, não têm uma vida estável, muitas vezes estão... E isto não é só pessoas trans, é todo tipo de pessoas, muitas vezes tipo, vivem em bairros super problemáticos, pá, e vão para lá porque querem precisamente ter uma vida estável, querem ter uma melhor qualidade de vida. E depois há uma lei destas que te tira tudo aquilo que tu andaste 5 anos, 10 anos a construir, percebes? Yeah. É horrível. Mas são estas coisas que a mim me preocupam. É esta porra que é tipo, um dia tens direitos e no dia a seguir não tens. Tu tens direitos consoante quem está no poder. E a tua vida e estes direitos, que são direitos humanos, não podem perder valor, estás a ver? Não dá para andar para trás nestes direitos. E isto é muito engraçado, nós estarmos aqui sim a falar dos Estados Unidos, não é? Porque a gente já sabe que, pronto, os Estados Unidos, tu cresces a querer viver na América, que é um espetáculo, e agora que nós temos 20, 30 anos, não é? Olhamos para a América e pensamos, porra, nunca na vida. Mas a verdade é que eu conheço uma pessoa que é trans e que cá em Portugal não a deixaram ir para a Força Aérea. Tendo notas, passando os exames, fazendo tudo... E não pode. Pá. Conheço quem tenha feito a transição dentro da Força Aérea. E não houve problema. Agora, não, conheço quem não tivessem deixado entrar. Eu por acaso não sei como é que funciona cá. E portanto, quando ouço essas histórias, por norma, não acredito que tenha relação com a transição e gosto de ir à procura de respostas. Eu acho que simplesmente não pode ser só tipo, não podes. Isso para mim não existe, pelo menos ainda cá em Portugal. Mas, se quisermos falar aqui dos nossos vizinhos, a Polónia, podemos falar. Então, quem é que andou distraído a ver as notícias nos últimos 2, 3 meses? Quem é que não ouviu ainda falar das LGBT Free Zones? The LGBTQ community in Poland has a message for the world. We don't feel safe here. This comes after a newspaper distributed LGBT free zone stickers. We saw these distributed. They might look like normal stickers, but these are anti-LGBT, LGBT free zone stickers, in fact, that this newspaper in Poland printed so users could display them. Well, I'm one of the few openly gay politicians in Poland. We have lost the feeling that we are equal, that we are protected by the state, and even though in theory we are in the middle of Europe, in a European country in the EU, we have lost this support, we have lost this very basic infrastructure that every human being should have. A Polónia neste momento está a ser liderada pela extrema-direita. E já há alguns anos que os prides vinham a ser proibidos em algumas cidades por ameaça pública. Como é que um dia que é a celebração das nossas vidas é uma ameaça pública? Ora, posto isto, houve uns quantos deputados de uns municípios que tiveram a ideia de criar as LGBT Free Zones,
que são municípios, 5 deles, destes 100 municípios que já aderiram, são dos 5 maiores municípios da Polónia, e têm os ideais de família, serem contra o aborto, contra a perversão sexual e, obviamente, anti-LGBT. Portanto, estas 100 zonas são maiores do que a nossa querida amiga, também muito controvérsia, Hungria. E once again, isto está a acontecer na Europa. E nós estamos todos de olhos fechados. Ninguém está a falar o suficiente em relação a isto. A ação em si, estás a ver? Não estou a ver e também não sei o que é que eu próprio posso fazer mais para ajudar a situação, estás a ver? Quando tu estás a lutar por direitos LGBT, tu tens de ter a noção do teu poder e do poder que tu tens. E o poder que tu tens é falar com as pessoas, abrir a mente às pessoas, perceber que tipo, aqui ninguém é uma ameaça pública. Quanto mais as pessoas compreendem e quanto mais as pessoas conhecem, mais as pessoas aceitam. E quanto maior é a aceitação, mais pressão tu acabas a fazer num governo para que o próprio governo também aceite, proteja e dê direitos a essas pessoas. E quando tens um governo que aceita e protege, tu vais ter um governo que vai fazer pressão noutros países, não é? E que vai dizer, como é que isto está a acontecer dentro da União Europeia, percebes? E é isso que me choca. Como é que tu não estás a ter mais países a dizer como é que isto está a acontecer dentro da União Europeia? Porque as pessoas têm a mania que isto são as associações que tratam, mas o que é que 1, 2, 3 ou 4 ou 10 associações cá em Portugal podem fazer? Nada. Têm que ser os próprios governos a perceber que isto não pode acontecer dentro da União Europeia. Tem que ser o próprio Congresso Europeu em Bruxelas a tratar destas coisas. Mas estás a ver, é isto que eu te digo, mais uma vez, estão coisas a acontecer, existem aliados, aliadas, existe uma comunidade gigante. Mas estas zonas continuam lá, tipo na Polónia, estas zonas existem, este pensamento existe e tipo, isto está lá. Onde é que estão as pessoas? Onde é que está a comunidade? Onde é que estão os aliados, as aliadas? O tipo, what the f***? Estás a ver? É isto que eu digo, portanto, sim, não podem perder direitos porque nós somos muitos e somos muito fortes. Isso faz-me lembrar, tipo, agora, aquele pessoal super rico, sabes? Aquelas celebridades todas, do tipo, estamos todos juntos nisto. Não estamos, minha vaca, tu estás numa mansão de 10 hectares, vai para o cacete. Tu e a tua piscina interior, e o teu ginásio, o teu jardim de 1 hectare, os teus cavalos e aqui pessoas no bairro, mesmo aqui atrás que na internet tem, man. Na internet, nem telhado. Nem telhado se for preciso, man. Temos que continuar a lutar pelos nossos direitos, porque tal como podemos ver, um dia temos direitos, no outro dia não temos. Portanto, são precisas marchas, são precisas manifestações, são precisos arraiais, porque sim, é preciso política, mas também é preciso celebrar e tomar o espaço público e não ter medo de o fazer. É importante reportar, é importante não ser cúmplice silencioso de LGBTQI+ fobias. Para vos dar um bocadinho uma visão sobre os dados de suicídio na população trans, mais de 10% de pessoas reportaram ter contemplado e tentado suicidar-se no espaço de um ano. Pessoas trans são 2 vezes mais propensas a contemplar e a tentar o suicídio do que qualquer pessoa gay, lésbica ou bi. Entre 22% a 44% das pessoas trans já se tentou suicidar. 2/3 da juventude trans mostrou ter-se mutilado no espaço de um ano. Portanto, isto é drástico, isto é grave. O que é que todos nós podemos fazer um pouquinho? É, como a Hora estava a dizer, reportar, estarmos lá para as pessoas e checarmos nos nossos amigos, mesmo aqueles que nós achamos que são os mais fortes. Por mais vídeos que eu e o Isaac façamos, ou por mais mensagens a que respondamos, ou por mais sessões que nos tenham como convidados, nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente porque há sempre alguém que não aguenta nem mais um dia. E isto é super frustrante. Acho que até mais para o Isaac do que para mim, porque ele mesmo assim acaba por trabalhar de forma muito mais ativa com a comunidade LGBTQI+. Mas é horrível
tu saberes que estás a fazer tudo aquilo que está ao teu alcance e que mesmo assim não é suficiente. Das coisas mais horríveis é quando tu tens que perceber que tu deixaste tudo à disponibilidade, que a associação onde tu estás tem uma linha aberta, que tem um serviço de apoio psicológico gratuito, que tens um centro onde as pessoas podem ir, que tens um espaço aberto, chamadas, tudo. E às vezes tu tens que perceber que há pessoas que simplesmente não aguentaram o suficiente e não tiveram a coragem de pedir ajuda. Porque nós estamos aqui sim no centro de Lisboa e temos montes de coisas ao nosso dispor, conhecemos N pessoas LGBT, mas há pessoas que não, man. Há pessoas que estão bué longe, que não conhecem ninguém LGBT e que elas acham mesmo que elas são o monstro que as famílias delas e que os amigos delas disseram que elas eram e que portanto elas acham que merecem aquilo e merecem aquele sofrimento. E é tu aceitares que há pessoas assim e que tu és impotente e que não consegues fazer nada. É horrível. Portanto, fechamos o vídeo a dizer que a discriminação mata. Este vídeo é importante ser partilhado, como já perceberam. E yeah, that's it, right? Don't forget to check on your friends. Yeah. Don't forget to check on the ones around you. Yep. Peace. Abraços. Love. Abraços a todos Bye bye. e a todas. Se precisarem de ajuda, We estamos here and pertinho. we queer.